Judas. Judas é aquele livro pequenininho de um capítulo que fica ali entre Gênesis e Apocalipse. Está bem fácil de achar. Ele fica, na verdade, imediatamente antes de Apocalipse. E a gente vai tentar... a gente está falando sobre música e a gente vai tentar colocar no contexto de música o livro de Judas. Ele está falando sobre música? Não, está falando sobre questões gerais. Mas a gente vai falar sobre música no livro de Judas, quais os princípios que a gente pode aplicar, quais os conceitos gerais do livro de Judas que podem ser aplicados à música. Então, vamos ler um pouco desse texto. Inclusive, essa vai ser, se eu não me engano, vai ser o livro da conferência, né? De Carnaval que vai ter. Oi? O acampamento de Carnaval aqui vai ser o livro do acampamento, se eu não me engano, salvo engano. Pelo menos o tema é a partir desse livro. Vamos ler aqui versículos 3 e 4 de Judas. Esse é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo que está escrevendo, e ele escreve uma pequena carta preciosa. Capítulo 1, na verdade Judas não tem capítulo, né? Mas é Judas, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, te pedimos que nos ajude no estudo da Tua Palavra, a entendermos as implicações do livro de Judas na área de música, em nossa igreja, em nosso contexto musical. Peço a graça para poder transmitir de maneira que todos compreendam de maneira clara o que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O livro de Judas é o livro que ele exorta os cristãos a batalharem diligentemente pela fé, uma vez por toda entregue aos santos. O termo batalhar diligentemente pela fé pode ser aplicado a quase qualquer coisa. Você precisa batalhar pela fé. Talvez seja batalhar pelos seus filhos, batalhar para continuar crendo em Deus, né? Mas no contexto de Judas é bem específico. O batalhar pela fé no contexto de Judas é tratar com pessoas que têm entrado na igreja para destruir a igreja. É como aquela quinta coluna do exército espanhol, ficou conhecida, que era uma das colunas, né, do exército, um dos grupos, dos ajuntamentos, que trabalhava contra a Espanha. Então, eles começaram a minar por dentro a coisa. E é conhecido como a quinta coluna historicamente, porque eles fizeram isso, eles tentavam acabar com a coisa de dentro, e quando numa empresa um grupo está tentando destruir a própria empresa, se chama de quinta coluna. A quinta coluna aparecendo aqui. E é isso que Judas está falando, é sobre pessoas que entram na igreja com o objetivo, ponderado ou não, de destruir a igreja. Será que existe isso? Será que pode existir isso? Podem existir pessoas que entram na igreja com o fim de destruir a igreja. Isso tem acontecido em todos os tempos. Às vezes aqui na nossa igreja a gente olha e fala, olha, nós estamos passando por um momento de bonança, né? Uma calmaria. Quando vai entrar
a próxima pessoa que vai querer destruir a igreja, né? Porque eventualmente acontece. Eventualmente pessoas vão entrando e algumas dessas são bênção e outras são o que é colocado aqui, são ímpios, que são pronunciados para a condenação e que entram dissimuladamente. Olha só o versículo 4. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que é dissimulação? É o contrário do que é claro, do que é aparente. É uma pessoa camuflada. O camaleão é um animal dissimulado. Ele se disfarça da outra coisa, né? Ele tenta aparentar uma coisa que ele não é. Ele tenta aparentar um galho, uma folha, a cor que ele tiver, ele vai tentar refletir. Mas esses indivíduos eles entraram com dissimulação e são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor, de nosso Deus. A outra pergunta que eu faço para vocês é: o que é libertinagem? Libertinagem é isso. Você está numa empresa ou numa escola e está cheio de câmeras na escola, cheio de câmeras, filmando tudo. Os professores saem para alguma coisa, os alunos ficam lá e alguém anuncia: as câmeras estão desligadas. Podem fazer o que quiserem. E o pessoal começa a quebrar tudo, né? Não queremos isso, né? Mas às vezes começa aquele fervor ali, o pessoal fazer bagunça, achando então que as câmeras estão desligadas. Isso é libertinagem, ou seja, é uma liberdade misturada com bagunça. Agora a gente tem liberdade para fazer isso, e é claro que no final aquele aluno fala: brincadeira, gente, estavam ligadas as câmeras. Né? Eu estava brincando com vocês. E aí, já é tarde, mas libertinagem é isso. Você acredita que tem pessoas que podem transformar a graça de nosso Deus em libertinagem? O que seria libertinagem no contexto do cristianismo? Você conhece pessoas que falam assim: eu não sou fanático. Eu sou cristão, mas eu não sou fanático. Eu acho que tem que fazer algumas coisas, tem que ser uma pessoa boa e tal, mas essa coisa que vocês estão pedindo é demais. Eu acho que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em outras palavras, o que a pessoa está falando? Eu quero fazer o mal que eu estou fazendo, eu quero continuar fazendo o mal que eu estou fazendo, por causa da graça de Deus. Porque agora eu sou salvo, né? Eu tenho um cheque assinado nos céus, escrito o meu nome, assinado por Cristo, com o sangue dele, e eu tenho a salvação. Então eu posso viver do jeito que eu bem quiser. Isso é transformar em libertinagem a graça de Deus. Eu vou viver do jeito que eu quiser, e lá no final, quando eu morrer, eu ainda vou para o céu. Eu vou andar do jeito que eu quiser. Agora, eu pergunto para vocês, será que em certa medida a música cristã contemporânea tem sido usada nesse sentido? Ela tem comunicado isso? Será que os shows de música cristã contemporânea, o modo como as pessoas se vestem, as letras das músicas, as melodias, elas têm dito para as pessoas, de uma maneira até mais forte, que o cristianismo é uma brincadeira? Que o cristianismo é uma coisa tanto faz, não tem nada sério? Você pode viver do jeito que você quiser, o importante é você fazer uma oração? Tem uma música cristã contemporânea que além de trazer algumas heresias, ela traz mais ou menos essa ideia, né? Ela nega um pouco essas questões. Não sei se vocês conhecem uma música que é assim: essa é a hora da adoração. Conhece?
vem, entrega a ele seu coração, e ele vai para o coro, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o aceitar um tesouro maior terá. É uma música cristã, bem conhecida, contemporânea. Ela ensina o quê? Que se eu me converter a Deus, eu vou ter um tesouro maior. Mas que todo mundo, na verdade, vai para o céu. Toda língua confessará ao Senhor. Ela ensina a salvação universal. Ou seja, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque lá no final, mesmo até que eu não me converta a Deus, mesmo que eu não creia nele, eu ainda vou ser salvo, porque toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o aceitar, o quê? Um tesouro maior terá. As músicas, as letras, o que essa letra diz? Vai até mais longe do que isso. Ela diz que a graça de Deus é tão grande que mesmo as pessoas que não se converterem a Ele vão ser salvos no final. Mas você vai ter um benefício lá no céu. E aí você pensa, será que vale a pena servir a Deus? Eu vou para o céu de qualquer forma. A graça de Deus, ela é transformada em libertinagem por causa dessas letras, dessas músicas. Pensa só naquela música, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. É uma música bem conhecida também. Onde essa música foi cantada? Nas igrejas. Onde mais? No Carnaval de Florianópolis. Abriu o Carnaval de Florianópolis. Por que será que o mundo gostou dela? Será que ela realmente indica algum compromisso com Deus? Ou ela simplesmente diz, Deus, vem abençoar a gente aqui? Será que a música mudou alguma coisa? Uma música que poderia ser cantada por um demônio, ou por um incrédulo, alegremente, será que ela serve para nós, os cristãos? Essas músicas, em geral, elas transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. E mais uma questão, a música, ela tem se tornado, a música cristã contemporânea, ela tem se tornado o que a gente chama de argamassa do ecumenismo. O que é argamassa? O cimento ali, aquela massa, é o que une as coisas, né? Isso aqui tem argamassa, ó. Ele uniu os tijolos aqui. Vários tijolos diferentes foram unidos nessa parede e hoje é uma coisa só. O que é a argamassa do ecumenismo hoje em dia? É a música. Você pode entrar numa igreja católica, numa igreja evangélica muito longe da verdade, numa igreja evangélica mais ou menos longe da verdade, e o que eles vão ter em comum? A música. E as pessoas pensam, se cantamos a mesma música, em que somos diferentes? Se eu entro numa igreja católica e estão cantando uma música, eu entro numa igreja evangélica e estão cantando a mesma música, talvez você vá no carnaval de Florianópolis e estão cantando a mesma música, em que nós somos diferentes? Se cantamos a mesma música, claro que temos a mesma fé. Então, isso tem sido, a música tem se tornado a argamassa do ecumenismo. O mundo olha para os cristãos e vê nas igrejas Padre Marcelo cantando, e vê na outra igreja o outro grupo cantando, e já não tem mais diferença. E aí você olha nas estatísticas, né, nos referendos, nos levantamentos, e você vê que os evangélicos no Brasil estão crescendo. Será que isso tem impactado o nosso Brasil para melhor ou para pior? A qualidade dos nossos evangélicos, ela tem crescido também. Ele continua o texto e a gente vai tentar entender algumas questões aqui, e você vai entender que isso tem a ver diretamente com a música. Ele vai começar a dizer no versículo 5, versículo 6,
de pessoas que Deus destruiu ao longo da história, mesmo que eles tinham uma segurança. Ele vai dizer no versículo 6, até dos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Deus tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Ele está falando um pouco aqui sobre a questão sexual, né, a questão da libertinagem sexual. Está falando sobre Sodoma e Gomorra, versículo 7, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, está falando sobre essas pessoas, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Existe uma música que, em geral, ela é colocada para denigrir ou para ir contra as autoridades. Existem músicas que quebram as barreiras nossas. A gente tem aqui barreiras de proteção e de repente começa a ouvir aquela música e começa a cair a barreira. Você tinha uma certa dúvida de comprar alguma coisa e existem empresas que fazem música específica para shoppings e mercados para fazer você comprar coisa, para cair as suas barreiras. E aí você chega lá, fica naquela música e você não sabe por quê. Você sai de lá, comprou o produto e agora você não sabe como vai pagar aquele produto, mas você foi de alguma forma influenciado. A música nos influencia. Nós conhecemos o estilo de música de longe. Você poderia, por exemplo, sem ver a tela da TV, só ouvir a música de fundo, você sabe qual cena está passando na TV. Você sabe se é um bandido correndo da polícia, você sabe se é um romance, você sabe se é um pessoal chegando ao fim então daquele filme libertos de algum tirano. Você sabe se o filme está no começo, se está no final. Pela música. A música conta isso. E a música também serve para quebrar nossas barreiras. Eu estava contando aqui que quando eu era criança, uns 5 ou 6 anos, eu comecei no vizinho ouvir uma música rock e de repente eu estava me soltando ali na sala. E os vizinhos achando graça com aquilo, né? O menininho ali se soltando e tal. Mas a música ela faz isso, ela quebra as nossas barreiras, ela tira o nosso respeito para com as autoridades. Quero colocar isso aqui bem claro para vocês. Quem aqui conhece ou conheceu ou já estudou o Woodstock? Aquele fenômeno lá no final dos anos 60, né? Woodstock nos Estados Unidos. Quais eram as 3 coisas principais do Woodstock? Vocês lembram? Sexo, drogas e rock and roll. Era isso que era. Então ali rolou de tudo. Rolou das coisas piores, da pior espécie. Aquela geração ficou anos e anos para se recuperar daquilo. E aí você olha para os documentários e eles se perguntam, se a música fosse diferente, será que o resultado seria diferente? O que a música daquela época fez? O que a música disse para aqueles jovens? Ela disse para eles, vocês podem fazer o que vocês quiserem, o corpo é seu. Vocês podem se entregar a isso. A música disse. Pensa se fosse, eu estava imaginando esses dias, se o Woodstock, ele tivesse, por exemplo, música clássica tocando. O que ia acontecer? Aqueles jovens ali iam quebrar tudo, né? Mas o que eles iam fazer ouvindo uma música clássica? Não ia ter essa liberdade para fazer as coisas. Eles iriam talvez ser incentivados para fazer outro tipo de coisa. Mas a música, aquele rock pesado, aquilo soltou eles. E a música aqui no caso do livro de Judas, Judas está dizendo que essas pessoas aqui que se meteram com prostituição, com um monte de coisa, na verdade eles não temem difamar, não temem rejeitar autoridades superiores e governos. Eles não temem rejeitar autoridades.
Tira de nós essas autoridades. E às vezes os cristãos pegam e usam essa mesma música para dizer, vamos servir a Deus. Espera aí. Qual que é a questão aqui? Eu pego a música que diz que eu devo rejeitar a autoridade e de repente eu falo na música sobre uma autoridade que é Deus. Qual que é a mensagem que isso chega para as pessoas? Essas pessoas que introduziram a música nas igrejas, uma música cristã contemporânea, elas fizeram isso de uma maneira muito bem pensada. Se você pegar ali nos anos 80, muito claro, as igrejas todas, anos 70, cantando hinos normais, hinos tradicionais, hinos feitos com uma certa métrica, com certo respeito, e de repente um grupo saiu no Brasil tentando colocar músicas nas igrejas. E o propósito era muito específico desse grupo. A gente vai mudar a música das igrejas. Vai colocar uma música mais solta, mais contemporânea. Vamos parar com esses cenários antigos aí. Eu pergunto para vocês, eles tiveram êxito ou não? Eles foram bem-sucedidos? Foram. Eles alteraram. Hoje você chega nas igrejas e as pessoas elas estão ali cantando músicas que na verdade negam o senhorio de Cristo, negam a soberania dele, transformam em libertinagem a graça de Deus, comunicam tudo menos Deus. Eles cantam com desleixo, como se fosse uma brincadeira sobre Cristo morrendo na cruz, sobre o Calvário. E transformam mais ou menos a teologia, transformam todo o conhecimento que temos de Deus numa mera brincadeira, a ponto das crianças acharem que Deus na verdade é um amigo imaginário. E eles chegam para você que tem sido rebelde contra Deus e dizem, você não quer que Jesus seja seu amigo? Como se Jesus fosse um cachorrinho, sabe? Aquele cachorrinho com fome que olha para você assim, não tem um ossinho para mim, alguma coisinha para mim, e eles apresentam Cristo dessa forma. Você não vai fazer isso com Cristo, né? Ele pode ser seu amiguinho. Deus pode ser seu amigo imaginário. Mas eles têm destruído, eu falei para vocês que eu tinha ouvido as principais músicas contemporâneas tocadas nas rádios, as principais do ano passado, e, gente, é assustador. É simplesmente promessas e promessas e promessas de vitória, promessas de uma vida tranquila. Deus está com você, Deus ele vai fazer tudo por você, Deus tem um sonho com a sua vida. É tudo falando no ouvido assim, e aí você de repente se sente especial. E você de repente olha para Deus como simplesmente um degrau para na escada do sucesso. Eu preciso passar por esse degrau. Eu preciso ser bem-sucedido. Essas pessoas que entraram na igreja, versículo 12, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, sem qualquer respeito. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Essas pessoas são como rochas submersas. Sabe qual que é a alegria do navio? Alegria, negativamente falando, o navio ele ama uma rocha submersa, ama. Você está de repente lá em alto mar e ouve um barulho, um solavanco, e aí você descobre que o navio pegou uma rocha que estava ali embaixo. O que eles fazem com as rochas submersas? Onde tem rocha perto da água, o que é feito? Eles colocam um farol perto. Você sabe que tem que ter uma certa distância do farol, porque a partir de tal distância, ali tem rocha submersa.
Isso nem sempre é possível você adivinhar no rio. Rio é complicado, né? No rio você está com o seu barquinho ali, e o cara que viaja pelo rio, há muito tempo ele conhece o rio. Ele fala, ó, nesse trecho você não pode andar daquele lado, tem rocha. Vai quebrar o casco. Então, uma das coisas que mais causam temor é isso. São rochas submersas. E Judas compara esse tipo de gente a rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Ou seja, eles estão ali, eles estão banqueteando com vocês, eles estão juntos, mas eles vão te destruir na primeira oportunidade. A música cristã contemporânea, ela entrou na igreja e ela tem destruído a igreja. As pessoas, elas não têm mais a profundidade da teologia e às vezes não têm nem mais cérebro para pensar nisso. O cérebro já queimou há muito tempo. Não consegue mais identificar. As letras são tão rasas que um demônio não teria dificuldade em cantar elas. O próprio diabo cantaria. Será que o diabo cantaria sempre, sempre seguirei a Cristo? Será que o diabo cantaria ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser? Mas talvez o diabo cantaria essas outras músicas. Então, um teste interessante para você fazer quando estiver ouvindo uma música é a pergunta: o diabo cantaria essa música? Lembra um pouquinho daquela mulher em Atos, aquela adivinha? O que ela falava atrás dos apóstolos? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o Evangelho. Era um demônio falando. O que aconteceria depois que os apóstolos fossem embora? Essa mulher falou para a gente isso, e ela estava certa, e agora ela está falando umas outras coisas, mas ela é de Deus, essa mulher é de Deus. É isso que ia acontecer. Quando você então começa a consumir esse tipo de música, é como uma criança que na hora do almoço come salgadinho. Salgadinho é errado comer ou não? E aí, crianças? É errado comer salgadinho? Não. É errado tomar refrigerante com salgadinho ou é bom? É bom. É bom, né? E aí, se você chega em casa, sua mamãe fala: hoje a gente vai ter salgadinho, aqueles Cheetos, né? Salgadinho e refrigerante. Ai, que alegria. Vamos comer. Chega a janta. E aí, mãe? Salgadinho, refrigerante. Aí chega o almoço do outro dia. Hoje vai ser bolacha recheada. Chega a janta. Hoje vai ser mais salgadinho. E vai. O que acontece daqui a um mês? A criança está em casa ou está no hospital? A criança... O que acontece daqui a um ano? Como que está o desenvolvimento do corpo dessa criança? Como está o cérebro dela? A criança precisa comer coisa de verdade. De vez em quando você come o salgadinho, mas ela precisa se alimentar com coisas que realmente alimentam. O que acontece se você pegar e expor uma pessoa a um tipo de música que não alimenta ao longo de anos? Ela vai ficar com anorexia espiritual. Ela podia ter uma música que ia ajudar ela nas horas difíceis, mas agora ela chega nas horas difíceis e ela vai ficar cantando aquela música Poderoso Deus. A gente estava brincando com a música Poderoso Deus hoje, né? A letra dela é Poderoso Deus 50 vezes. Você só fica cantando isso. O que isso te ajuda na hora de dificuldade, você ficar cantando isso? Talvez na hora de dificuldade vai te ajudar você cantar: és minha alegria, meu sustento e guia, Cristo, bom pastor. Não isso. Quando você se alimenta só de música que não presta, só de música que demônios poderiam cantá-la, de músicas que não têm qualquer profundidade,
isso vai causar um efeito. Talvez não seja errado. Você fala, mas essa música, será que é pecado ouvir essa música? Talvez não. Mas será que uma dieta com esse tipo de música vai te levar para onde? Para uma anorexia espiritual. Essas pessoas, elas chegam e elas inseriram isso. Elas colocaram essa semente lá. Mas o fato é que elas amam a música do mundo. Olha só, elas amam a prática do mundo e elas acabam implementando isso na própria igreja. As músicas que eles ouvem no dia a dia não são as músicas de Deus, são as músicas do mundo. E eles tentam trazer isso para a igreja. No versículo 16 diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Aí você pergunta para essas pessoas, por que você canta essa música? E eles falam, porque eu gosto. Eu ando segundo as minhas paixões. Não é porque Deus se agrada, não é porque ela vai edificar minha vida espiritual, não é porque ela vai me levar mais próximo de Deus, mas é porque eu gosto. E ele continua, ele termina essa parte dizendo: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E o que essa música cristã contemporânea faz, e faz ao melhor ou ao pior estilo possível, é adular os outros. Ela vai chegar para você e vai dizer: Danilo, você é especial. Eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, né? Eu não lembro o resto da música, mas é mais ou menos assim que a música vai. Você é especial. E de repente você está andando longe de Deus. Você está no caminho errado. Você está vivendo uma vida desgraçada. E a última coisa que você precisa ouvir é: você é especial. Continue fazendo isso, né? Deus é com você. É mais ou menos como os jogadores de futebol, que no final do jogo a gente passa aquela vergonha no Brasil. Não é uma vergonha? Quando tem pênaltis. O que acontece quando tem disputa de pênalti no final do jogo? O pessoal vai orar o Pai Nosso, certo? Está todo mundo ali de joelho, de mão dada, orando o Pai Nosso. Pior é quando são dois times brasileiros, porque os dois fazem a mesma coisa. E aí Deus tem que olhar e falar: para quem que eu vou dar a vitória, né? Mas quando o Brasil vai para fora, e quando ele não perde 7-1, ele chega nos pênaltis e tem que ficar ali orando o Pai Nosso. E aí eles oram tal, e o Brasil ganha. O que acontece depois do jogo? Vão festejar. Aqueles homens que estavam ali agora há pouco, orando o Pai Nosso, agora eles vão para festas de licenciosidade, eles vão para as piores coisas, eles vão festejar. E cadê Deus? E o que você fala para eles? Para esse jogador que fez isso? Você é especial, cara. Sabe, Deus tem um propósito especial na sua vida. Deus sonhou com você. Eles são aduladores. E a gente geralmente gosta de elogio, gosta. Você quer ver uma pessoa chega para você e começa a te elogiar, de graça. O cara chega lá no serviço do Juliano e começa a falar: nossa, que coisa bem feita, essa parte elétrica. O Juliano olha para aquilo e deve acender aqui muitas luzes, certo? Tipo assim, luzes de alerta. Esse cara quer alguma coisa. Ele quer a chave do cofre. Ninguém elogia de graça assim. E começa a adular os outros. É isso que essa música faz, mas claro que por motivos interesseiros. Por que as pessoas, se você analisar bem friamente a mídia evangélica, o mainstream evangélico, por que eles fazem as músicas que fazem? Qual que é o objetivo deles? Qual que é o grande objetivo do cara que grava música gospel hoje? Dinheiro, sucesso. Dinheiro, sucesso, mas como ele chega a isso? Ele chega a isso
se ele conseguir cravar um hit. Músicas chiclete. Isso, ele consegue aquele hit, aquela frase que todo mundo vai cantar daqui a pouco. E aí aquele hit vai vender o CD dele, aquele hit vai ser o responsável para ele conseguir fazer vários shows. Agora ele é conhecido. Ele tem um motivo meramente interesseiro. E aí você, quando ele chegar no auge do show dele, da carreira dele, você vai convidá-lo para vir à sua igreja, porque você tem uma conferência, e ele vai dizer para você, olha, eu quero um hotel de tal nível, eu quero tanto de cachê, eu quero isso, eu quero uma caixa de uísque, eu quero... Ele vai começar a exigir as coisas. A grande questão de tudo que ele faz não é para agradar a Deus, mas ele tem motivos interesseiros. Versículo 17: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Essas pessoas que geralmente promovem essas músicas também são sensuais. Olha para a roupa deles. Como eles se vestem? Como que um cantor gospel se veste? Eu estou falando um homem, não uma mulher, um homem. Será que a calça dele é diferente de calça de governadores? É menos apertada que a de governadores? As roupas que eles se vestem, o jeito que eles se portam, aos seus colares, os seus trejeitos. Será que você olha para esses homens que são os cantores de música gospel e você fala, olha que homem macho, né? Que homem, digamos, homem de verdade. É isso que nós falamos? As mulheres, como elas se vestem, como elas se portam, não é assim. São sensuais, são pessoas que colocam toda a ênfase no corpo. Você olha para as músicas que eles cantam, e na verdade essa semana eu precisei ouvir um pouco dessas músicas, e na verdade foi só ouvir, porque não dava para assistir. Ele tinha que colocar lá e ficar ouvindo, para ver o que está sendo cantado. Porque o nível deles de roupa é baixíssimo. E até o mundo olha para aquilo e às vezes fica com vergonha alheia. Mas são essas pessoas que estão dizendo para nós aqui na nossa igreja: cantem a minha música, eu sou de Deus. São essas pessoas que a Bíblia coloca que não têm o Espírito, são sensuais. E o que o final do texto coloca para a gente é: compadecei-vos, versículo 22, de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que você faz com uma pessoa que está nesse tipo de música, está ouvindo esse tipo de música que não alimenta, que destrói a vida dela, e continua ouvindo ali? Você chega e fala, compadece dela, dos que estão na dúvida, e fala com elas, arrebatando-os do fogo. Ou seja, fala, cara, para com isso, sai disso. Esse tipo de música abre porta para tudo quanto é tipo de porcaria. As pessoas começam a ouvir esse tipo de música e de repente estão nos shows, estão fora, estão saindo, estão amando a música do mundo, porque a música não tem tanta diferença. Então o que a gente pode fazer com essas pessoas? Nós podemos ter piedade delas, conversar com elas, mostrar o erro e arrebatar essas pessoas do fogo. Para onde que esse tipo de música vai levar as pessoas que se entregam a isso? O Jay Adams, ele falou certa vez que não se admirava da teologia dos jovens de hoje,
uma vez vendo as músicas que eles cantavam quando criança, as músicas infantis. Aí ele falava, a música da criança é a teologia do jovem depois. Na época dele, né, não tinha profundidade, era uma música muito vaga, que não representava Deus com respeito. E eu digo assim para vocês, que a sua teologia vai ser a música que você cantar. Você não tem como fugir disso. Você é o que você canta, de certa forma. Você é o modo como você louva. Nós queremos pedir a Deus que Ele nos dê graça, que possamos apreciar a boa música, que possamos servir a Deus com uma música que realmente nos edifique. Nós já temos visto isso nos outros estudos, vamos continuar vendo isso amanhã, mas nós queremos, na medida das nossas forças, servir a Deus com a melhor música possível, uma música com teologia sólida, uma música que não simplesmente adule você dizendo que você é especial. E sabemos que essa dieta vai fazer bem para você. Então, essa é a nossa oração. Nós vamos orar agora, depois nós vamos cantar um hino, mas essa é a nossa oração. Senhor, nós te louvamos pelo livro de Judas, imploramos o teu favor para a nossa igreja, para que possamos servir ao Senhor, não com a música que não agrada ao Senhor, não como pessoas que são sensuais, que não têm o Espírito, que andam segundo as suas próprias paixões, que tentam entrar na nossa igreja de maneira dissimulada como servos do Senhor, mas que nos dê sabedoria, a força para rejeitá-los. Para rejeitar uma pessoa, até um anjo, que chegar até nós anunciando o Evangelho que vai além do Evangelho que nós recebemos, que consideremos como maldito, como anátema, como separado para a destruição. Nos ajude, Senhor, nos dê coragem para fazer o que é certo, abençoa-nos a termos uma boa dieta de músicas que agradam ao Senhor e que são úteis para a nossa edificação. Nós imploramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino? A gente vai cantar o mesmo hino que a gente cantou ontem, à noite. Nós terminamos o nosso tempo aqui cantando, que é o Ser Minha Vida, ó Deus de Poder, número 363. Que eu nunca perca, 363, Ser Minha Vida, ó Deus de Poder, que eu nunca perca a visão do teu ser.